Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E hoje vamos exemplificar como trabalhar com o brainstorming em discussão de casos clínicos na enfermagem. Ele começa lá no marketing, mas a gente consegue transitar facilmente em todas as questões voltadas para o cuidado clínico. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. E o que é esse brainstorming? O que significa isso? Traduzindo para o português, brainstorming é, na verdade, uma tempestade de ideias, ou seja, uma discussão clínica onde cada um vai trazendo as suas ideias, as suas vivências, a sua bagagem, o seu conhecimento, contribuindo para que seja desenvolvido, então, uma assistência de enfermagem voltada para todas as questões que envolvem o nosso paciente. Na enfermagem, essa técnica ela é utilizada para que a gente possa desenvolver a capacidade crítica e reflexiva de vocês, estudantes, ou mesmo de vocês, já enfermeiros que trabalham em áreas pré-hospitalares ou intra-hospitalares, na criação e mesmo no aprimoramento de intervenções para a resolução de problemas de enfermagem. Ou até mesmo, pessoal, para que a gente possa dar sequência a tratamentos já determinados e que apresentam complicações ou alterações no próprio curso esperado do processo saúde e doença. Outro ponto importante é que ela pode e deve ser desenvolvida em grupos de trabalhos, em unidades básicas, em unidades de internações, mas ela também pode ser feita individualmente, com essa chuva de ideias que vai surgindo quando você se depara com um grande problema. Muito bem, pessoal. Para que a gente possa iniciar então um brainstorming, nós precisamos então identificar o problema no qual vocês, enfermeiros, ou vocês, futuros enfermeiros, têm competência para agir, intervir, ou seja, nos problemas que nós chamamos de diagnósticos de enfermagem. Portanto, no exemplo a seguir que eu trago aqui, eu trago também sugestões objetivas de como um grupo de trabalho, pode ser alunos ou mesmo enfermeiros, podem reunir todas as propostas que surgirem e o mais importante disso tudo nesse exercício é finalizar com a identificação da ideia ou das ideias que tenham mais potencial de eficiência, ou seja, que a gente consiga que o paciente execute ou que ele receba os cuidados de outra pessoa para que a gente alcance o nosso objetivo, os nossos resultados esperados, que é a melhoria do processo saúde e doença. Eu quero deixar claro aqui para vocês que essa atividade ela não vai resolver todos os problemas apresentados pelo paciente, mas ela vai ajudar vocês, equipe de trabalho, ou vocês futuros enfermeiros, no desenvolvimento do raciocínio clínico, na resolução dos problemas de enfermagem. E isso é o mais importante dentro dessa atividade, dentro desta proposta. Aqui então um caso clínico para nossa discussão. Nós temos um homem de 73 anos que ele procurou então a unidade básica de saúde com uma dificuldade para andar de bicicleta e para subir as escadas. Durante a anamnese, ele conta que vem sentindo cansaço. Esse cansaço vem piorando nos últimos 3 dias porque vem acompanhado de dispneia, que piora principalmente com esforço e melhora quando ele deita. Bom, além disso, ele relata que ele tem dificuldade para respirar à noite. Ou seja, essa dificuldade, ele relata que quando ele deita para dormir, às vezes ele acorda sufocado. Ele sente também dores nas pernas que pioram quando ele deita. Ele nega a dor precordial, nega febre, nega tontura, mas ele conta que faz tratamento então para diabetes e também para pressão alta. Ele descobriu que tinha diabetes há cerca de 20 anos. A hipertensão foi na mesma época. Ele já teve um episódio de derrame na cabeça. Ele contou que bebia e que fumava 2 maços de cigarro, mas que parou aproximadamente uns 6 meses. Atualmente ele faz uso de hidralazina, enalapril, AS infantil, simvastatina e insulina. Mas relata que tem dias que ele acaba não tomando remédio para pressão, pois ele acredita que a sua pressão não está alta. Ele mora com seu filho em uma casa de fundo do lote da filha, sobrevive da aposentadoria e ajuda dos próprios filhos. No exame físico,
Ele apresenta, então, bom estado geral, ele está lúcido, orientado, afebril, acianótico, anictérico, hidratado. Na ausculta cardíaca, ele apresenta então bolhas rítmicas, hiperfonéticas, principalmente em foco pulmonar, mas está em 2 tempos e sem sopro. Na ausculta respiratória, ele apresenta murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, mas com presença de estertores crepitantes discretos em base pulmonar. A sua saturação periférica está em torno de 93%. A frequência cardíaca de 63. Ele apresenta edema de membros inferiores, cerca de 2 cruzes para 4. Pulso pedioso filiforme. E também o enfermeiro identifica uma dermatite ocre em membros inferiores. Muito bem, pessoal. Agora, ainda trazendo o brainstorming, nós vamos trabalhar então com um mapa clínico. Esse mapa clínico ele vai ser desenvolvido utilizando 3 grandes pontos, conforme você pode ver nessa tela aqui. O que significa isso? No ponto 1, que é a visão interna, que fica aqui do lado esquerdo, cada participante desse grupo, ou mesmo você individualmente, começa a anotar quais os problemas que você acredita que o paciente tenha. Do lado direito, que é a visão do paciente, nós vamos anotar, tá bom? Todos os problemas que ele traz, que são indicados por ele como problema quando ele busca a unidade básica de saúde. E aqui no 3, nós temos o mapa de afinidade, onde nós devemos fazer um agrupamento dos problemas por tema. Muito bem. Ao final do preenchimento dessas 3 grandes partes, existe a votação. Então, o grupo ele terá que escolher apenas um problema que eles julguem mais relevante. Vamos então levantar aqui os problemas que nós identificamos como profissionais da área da saúde. Vamos lá. Dispneia aos médios esforços, dispneia que melhora o repouso, dispneia paroxística noturna, diabetes mellitus do tipo 2, hipertensão arterial e um acidente vascular, provavelmente hemorrágico. Ele é etilista tabagista com interrupção recente, ou seja, só há 6 meses, mas ainda é um problema para nós. Tem um tratamento inadequado para a pressão arterial. A renda familiar dele é insuficiente para a sobrevivência. As bolhas rítmicas estão hipofonéticas em foco pulmonar. Ele tem presença de estertores crepitantes discretos, mas tem nas bases pulmonares. A sua saturação periférica de O2 é de apenas 93%. Ele tem edema de membros inferiores, de 2 para 4 cruzes. Tem pulsos pediosos, filiformes e uma dermatite ocre em membros inferiores. Quais são os problemas que ele trouxe? Dificuldade de andar de bicicleta e subir escadas, que ele fica cansado, mas que ele melhora quando ele descansa. Dificuldade para respirar à noite, quando deita para dormir e acorda sufocado. Diabetes, pressão alta e um episódio de derrame na cabeça. Ele parou de fumar e beber há 6 meses. Não pode tomar remédios para pressão quando ela está alta. Tem aposentadoria, mas necessita de ajuda dos filhos financeiramente. E tem dores nas pernas que pioram quando deita. Fazendo a correlação, então, do lado esquerdo, a gente interpreta os dados que o paciente traz somado ao nosso próprio exame físico, ou seja, os dados subjetivos e os dados objetivos. Então, a partir daí, nós vamos montar um mapa de afinidades dos problemas. Olhem só. Dispneia aos médios esforços, que traz como relato de dificuldade em andar de bicicleta e subir escadas. A ausência dos sintomas ao repouso e a dispneia paroxística noturna, né? Por conta mesmo do relato dele que melhora quando ele deita. Outro ponto aqui é as bolhas hiperfonéticas no foco pulmonar, que são indicativos até de uma evolução do quadro com uma insuficiência cardíaca. E somado a isso, a presença de estertores crepitantes na base do pulmão, que faz uma queda da saturação para 93%. Frequência cardíaca de 93, um pouco elevada em repouso, até porque nós partimos do princípio que o exame físico é feito com ele deitado, e edema de membros inferiores, que também pode ser um sinal de sobrecarga cardíaca direita. Diabetes do tipo 2 é um outro problema do mapa de afinidades, somado à hipertensão arterial e já um episódio de acidente vascular hemorrágico. Somado a tudo isso, nós temos então o hábito do tabagismo e etilismo, que são potencializadores das complicações desses 3 grandes problemas que ele traz, que ele relata, ou seja, aumenta os fatores de risco de comorbidades.
Os pulsos pediosos são filiformes, ou seja, tem uma diminuição desses pulsos. Somado a isso, tenho dores nas pernas que pioram quando ele deita. Essa dor piora quando deita é um sinal indicativo de uma insuficiência arterial, porque pela própria lei da gravidade, né, quando nós ficamos em pé, nós aumentamos a pressão hidrostática dos vasos e das artérias. Quando a gente deita, a gente diminui essa pressão. Provavelmente a dor é de uma isquemia causada por uma insuficiência arterial que vai ao encontro da história do diabetes há 20 anos, da hipertensão também de longa data e o hábito do tabagismo também de longa data. Somado a isso, nós temos então a dermatite ocre. O que significa essa dermatite ocre? Significa que eu tenho uma insuficiência vascular, onde o sangue acaba ficando mais tempo aprisionado nos vasos e eu tenho então pequenos sangramentos e essa hemácia ali que sangrou no tecido, ela oxida, dando essa característica ocre, como se fosse ferrugem. Então, olha aqui dois pontos importantes. Ao mesmo tempo que tem sinais de uma insuficiência arterial, ele também tem sinais de uma insuficiência vascular, que pode ser por conta mesmo, tá bom? De uma própria possibilidade de uma insuficiência cardíaca também à direita. Muito bem. Outro ponto importante aqui do mapa de afinidades é esse tratamento inadequado para a pressão arterial, né? Ele não acredita que ele pode tomar o remédio para o controle da hipertensão se ele não identifica que a pressão dele está alta e provavelmente se ele não identifica sinais que a pressão dele subiu. Ou seja, nós sabemos que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e que ela deve ser tratada continuamente. E ela não pode emitir sinais de alteração como cefaleia, por exemplo, visão turva. Então, nós trazemos aqui para vocês o que significa, então, esse mapa de afinidades, esse levantamento de problemas e a correlação entre eles. Frente a todos esses problemas listados, e com esse mapa de afinidades, nós já podemos pensar, sim, em dar nome para os problemas. Esses nomes nada mais são do que os nossos diagnósticos de enfermagem. Então, quando tem dispneia aos médios esforços, relatos de andar de bicicleta, nós pensamos em débito cardíaco diminuído, somado à ausência dos sintomas em repouso, a dispneia paroxística noturna, as bolhas hipofonéticas, ou seja, são sinais clássicos de débito cardíaco diminuído. Em relação ao diabetes tipo 2, hipertensão e os fatores de risco para a potencialização das comorbidades, nós podemos pensar em risco de lesão. Risco de lesão o quê? Risco de lesão de retina, risco de lesão renal, risco de lesão cardíaca, ou seja, evolução para uma insuficiência cardíaca, risco de lesão como um todo. Além disso, os pulsos pediosos, filiforme, as dores nas pernas que pioram quando ele deita, a própria dermatite ocre e potencializado pelo tabagismo, nós podemos pensar em perfusão tissular periférica ineficaz. Em relação ao tratamento inadequado para a pressão arterial, que ele pare de tomar remédio, né, quando ele acha que a pressão está elevada, nós podemos ter então um conhecimento deficiente sobre o tratamento. Frente a tudo isso, nós temos que eleger a partir de agora um desses problemas. Lembram? É a votação. Então, eu vou ajudar vocês trazendo um exemplo de um único tema que saiu numa votação depois de uma decisão do grupo. Muito bem. Na segunda etapa, então, nós temos a etapa da exploração. Nessa exploração, nós vamos trabalhar aqui com uma árvore de problemas. Vamos lá de novo. O que nós temos que pensar nessa árvore de problemas? A primeira coisa, nessa etapa, a gente traz da etapa anterior, tá bom? O problema escolhido. Então, lembra que a gente acabou de falar? Opa, votou num problema. Então, a gente traz um problema escolhido e a gente vai anotar esse problema no centro da árvore. Em seguida, tá bom? Nós vamos explorar o que são causas e o que são efeitos desse problema. Lembrando, então, que causas são os motivos do problema, ou seja, o que desencadeou o problema, e efeitos são como se fossem características definidoras ou sinais e sintomas que mostram que o problema existe. Para isso, é importante que vocês usem, então, o NOC,
que na verdade é a classificação dos resultados esperados. Então, nós vamos utilizar mesmo um livro como referência. Qual é o problema central, então, que eu escolhi para que a gente possa trabalhar? Perfusão tisular periférica ineficaz. Quais são as causas? A própria diabetes mellitus. Nós sabemos que uma das complicações é o desenvolvimento de placas de ateroma, potencialização do desenvolvimento de placas de ateroma e principalmente o processo de hiperglicemia que vai causando lesões vasculares, levando então a uma perfusão ruim. Somado a isso, nós temos a própria hipertensão arterial, que também altera a questão do endotélio vascular, facilitando a ação de proteínas e antiproteínas e potencializando também a formação de placas de ateroma. Tem mais alguma coisa aí que pode potencializar isso tudo? Claro que tem. O tabagismo. O tabagismo é um grande fator de risco isolado que ele contribui para as alterações vasculares e potencializa as complicações da hipertensão do diabetes. Isso tudo vai gerar o que então? Uma redução da circulação sanguínea para os tecidos. Isso são as causas. Muito bem, quais os efeitos em relação a tudo isso? Pulsos pediosos filiformes, dores nas pernas que pioram quando deita e a dermatite oca. Então, os efeitos é aquilo que a gente já observa, né, no exame físico e aquilo que o paciente relata que ele já vem sentindo, que são os efeitos dos problemas existentes, das causas existentes. Muito bem. E agora, né? Qual é o meu objetivo? O que eu quero? Aonde eu quero chegar com esse problema central? Isso significa, então, que são resoluções dos problemas. Novamente, pensando nos resultados de enfermagem. A gente espera que o paciente irá apresentar uma melhora da perfusão com redução do edema e da dor, que ele verbalizar que compreende o problema, o regime terapêutico adequado, ou seja, tomar a medicação mesmo que ele não tenha sintomas, evitar o uso de dietas riquíssimas em carboidrato, parar de vez com o tabagismo, tá bom? E principalmente quando ele deve entrar em contato com o profissional da saúde para trazer alguma situação, algum sinal novo. E que ele vai demonstrar também comportamentos e vai modificar o estilo de vida para melhorar a circulação desses membros inferiores, ou seja, melhorando a perfusão tisular ineficaz. Muito bem, pessoal. Nessa terceira etapa, que é a solução, vocês vão trabalhar agora com as intervenções de enfermagem. Tem pontos importantes e interessantes aqui. Então, primeiro, vocês vão fazer esse brainstorming de soluções que vocês acreditam que possam resolver o problema, né? Esse problema que a gente está trabalhando até agora. Ou seja, vocês precisam fazer uma discussão em grupo e todos os participantes eles têm que colocar aqui quais são as suas ideias com o objetivo de resolver o problema inicial. Lembra do problema? Perfusão tisular periférica ineficaz. Em seguida, vocês vão precisar fazer uma votação. Então, vocês vão escolher entre vocês 3 melhores soluções para a resolução do problema. E se por um acaso nós tivermos alguma confusão em relação a isso? Surgiram mais de uma questão. Tem alunos que não decidem apenas em 3. Nós temos o supervoto. O supervoto é, neste momento, o aluno mais velho ou o profissional da saúde mais velho e mais experiente, ele tem o direito ao supervoto. É ele que vai ser o tomador de decisão. Ele, então, vai escolher a solução que vai ser trabalhada. Interessante, né? E aqui a gente começa, então, com respeito pela própria experiência acadêmica, a experiência de vida de cada um. Bom, quais são, então, a chuva de intervenções de ideias, né? Essa tempestade de ideias que eu trago aqui para vocês, baseado, então, no NIC. Então, nós podemos pensar em algumas intervenções, como avaliar os fatores causadores ou contribuintes dessa perfusão ruim, como a confirmação de uma insuficiência cardíaca, que pode gerar, então, o aumento da pressão hidrostática vascular dos membros inferiores, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, pelo tempo de tabagismo e por essa saturação estar mais baixa, o comprometimento da circulação da perfusão sistêmica. Outro ponto aqui é determinar a presença de condições associadas, explorando a rotina diária desse paciente, como atividades de higiene pessoal,
atividade doméstica, quanto tempo ele fica em pé, quanto tempo ele repousa, ou se ele fica sem movimentação, sentado durante muito tempo assistindo uma televisão, por exemplo. Determinar a presença de condições associadas, explorando mesmo o nível diário da glicemia dele, se ele tem um aparelho que ele possa medir essa glicemia em jejum e pós-prandial, se ele tem um aparelho para mensuração da pressão arterial e como isso é feito. Determinar a presença de condições associadas, explorando o valor da hemoglobina glicada e os valores de colesterol total e frações, que pode piorar ainda mais a alteração vascular. Detectar a existência de uso de cigarro e álcool, mesmo que esporadicamente. Eu falo que eu parei, mas eu de vez em quando acabo bebendo no final de semana ou acabo fumando, tá bom? E isso coloca o paciente sobre um risco mais alto ainda de desenvolver a doença vascular periférica. Observar a localização das roupas apertadas, como meias, por exemplo, tá bom? Que podem limitar a circulação desses membros inferiores. Avaliar o impacto do problema no nível funcional e no estilo de vida desse paciente, tá bom? Como, por exemplo, a presença de dor, que pode ser um limitante para a sua deambulação, edema e a redução da amplitude dos pulsos, lembra? Pulsos filiformes, que pode afetar também a cicatrização se ele bater e machucar essa perna, e isso pode gerar grandes infecções. Se for em membros inferiores, extremidades como dedos ainda, artelhos, risco de amputações que vai afetar gravemente a sua qualidade de vida. Determinar então a simetria e intensidade dos pulsos. Está igual nos dois membros? No pedioso é menor que poplíteo? Avaliar essa simetria e conversar sobre os fatores de risco com ele, como o não controle do diabetes, da própria hipertensão arterial, o consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras, manter mesmo o uso de hábito de tabagismo esporádico, que isso é um grande fator de risco. Muito bem. Em cima dessa chuva, dessa tempestade de ideias que surgem aqui, lembra, tem um supervoto. Então, no supervoto, na votação, escolhemos três dessas intervenções. A A, a E e a I. A A que é avaliar os fatores causadores, a E, tá bom? Detectar a existência do uso de cigarro ou álcool, mesmo que esporádico, e aí conversar sobre os fatores de risco. A partir daqui, então, nós já escolhemos, tá bom? 3 intervenções que pode ser uma das melhores soluções neste exato momento. Agora sim, então, nós vamos trazer um mapa de soluções. Então, dentro da árvore de soluções, nós temos novamente etapas a serem seguidas. A primeira é que na árvore de solução, a gente precisa explorar quais são as ações e competências necessárias para a solução desse problema. Como assim? Vejam, nós precisamos explorar quem são os responsáveis para a execução dessas intervenções. E principalmente, se eles têm alguma competência específica para que ele possa colocar essa solução em prática. Vou trazer aqui como exemplo. A solução escolhida, que nós pegamos lá, foi demonstrar comportamentos e ele vai modificar o seu estilo de vida para melhorar a circulação. Lembra? Na etapa anterior, nós decidimos que esse seria o objetivo maior proposto. Muito bem. A partir daí, então, nós precisamos pensar quais são as intervenções para que esse paciente demonstre comportamento que ele modifique o seu estilo de vida. Então, nós trazemos aqui que precisa determinar a presença de condições associadas, explorando a rotina diária do paciente, tais como atividades de higiene pessoal e doméstica, longos períodos em imobilidade sem movimentação, bem como longos períodos em pé ou sentado. Muito bem. Quem tem a capacidade de uma observação sistemática que pode fazer essa intervenção, ou seja, ter essa ação? O próprio enfermeiro. O enfermeiro da estratégia de saúde da família. É ele que vai fazer uma visita domiciliária e identificar, tá bom? Essa rotina do paciente, conversando com seus filhos, conversando até mesmo com o próprio paciente e vivenciando isso na residência dele. Segundo ponto é detectar a existência de uso de cigarro e álcool, mesmo que esporadicamente, que coloquem ele ainda sob risco de desenvolver uma doença vascular. Bom, a enfermagem não consegue estar lá o tempo todo, 24 horas por dia. Então, quem tem uma competência e uma responsabilidade para ajudar na execução dessa ação?
quem tem capacidade de sentir odores e cigarro e que mora perto ou com o paciente? Os próprios filhos. Então, a partir daqui, eu trago o filho para o cuidado. Eu peço parceria com esses filhos para que eles possam, então, associado ao cuidado de enfermagem, a orientação do enfermeiro, que ele possa também monitorar o seu pai para que ele realmente pare com o hábito de tabagismo. Terceiro ponto aqui é conversar sobre os fatores de risco, tais como o não controle do diabetes, da hipertensão, o consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras, manter mesmo que esporádico o hábito de tabagismo e estilismo fora de circulação. E vejam só, nós já trouxemos anteriormente que o diabetes, colesterol, que a questão do tabagismo são grandes fatores para as doenças vasculares. Quem é que tem capacidade de comunicação e relacionamento, de relacionamento interpessoal, que desenvolve isso na própria graduação? Muito bem, vocês. Então, quem é que vai conversar com ele, quem vai trazer a explicação do processo de saúde e doença, do que o cigarro faz com ele, potencializa, os hábitos adequados podem potencializar e ter uma comorbidade que vai afetar a qualidade de vida, são vocês, enfermeiros. E, somado a isso também, a habilidade de leitura e interpretação, de ler as intervenções escritas, né, as prescrições geradas por vocês. E aí nós temos os próprios pacientes e os filhos, que vão continuamente ler e interpretar o que vocês colocaram e colocar em prática. Então, aqui são competências e responsabilidades. Então, ao final desse mapa de solução, eu tenho as intervenções e eu tenho exatamente quem irá executar cada passo e cada intervenção, tendo como objetivo, então, a resolução do problema, que seria a perfusão suar periférica. Muito bem, pessoal. Deixo aqui as referências utilizadas nesse nosso encontro e espero que vocês utilizem muito o brainstorming e mapa clínico para desenvolver o raciocínio clínico cada vez mais.